Que jogador, hein, esse menino? Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. Maduro, adulto, jogando, adulto. Um jogo difícil, numa pressão sobre o time, sobre o técnico, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e ele carteando ao lado de um De La Cruz, no lugar de um Arrascaeta. 17 anos. Impressionante. Então os jogadores foram cobrados. O técnico, Tite, foi cobrado. A direção foi cobrada. Faixas foram estendidas na frente do ninho do urubu. E muito provavelmente os jogadores tiveram vergonha na cara. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, nação, vamos acompanhar aí a mídia falando aí sobre o Flamengo, falando sobre Lohan, que é a sensação do momento, o menino jogou muita bola contra o Corinthians e claro, chamou a atenção. Vamos acompanhar aí Chico Garcia falando sobre o Mengão, também temos aí Fábio Sormani comentando sobre o Flamengo, comentando sobre esse momento aí que o Flamengo, quem sabe, é a virada de chave do nosso Mengão para o restante da temporada. Nação, link abaixo na descrição dos dois canais que vocês vão assistir aí como crédito. Antes do vídeo, já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo. Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, 2-0 pro Mengão no Maracanã, no meio de uma pressãozinha, dá pra dizer assim, ou pressãozona, né, depende de como você enxergar, pra cima do trabalho do Tite, do Flamengo, de um time que tem elenco, capacidade técnica e possibilidade de jogar muito mais do que vinha jogando, e isso é fato. O Flamengo, a gente sabe, fez um ótimo Carioca, um primeiro início de temporada, né, vamos dizer assim, muito positivo, mas aí quando começam os enfrentamentos, o Flamengo começou a enfrentar dificuldades que a gente não imaginava. E aí tem aquela sintonia entre técnico, torcida, jogadores e tudo mais, aquela pressão toda que vai chegando no momento crucial, mas é só ver o que foi hoje, o que aconteceu hoje. Quando esse time encaixar, ele tem condições de fazer o que ele fez, que é mandar na partida, criar muitas oportunidades de gol, ficar mais com a bola, criar muitas alternativas, né, rotatividade, trocar jogadores e mesmo assim manter o nível lá em cima. Esse é o Flamengo de 2024, sob comando do Tite. Flamengo que sabe aproveitar muito isso e que teve no Tite a inteligência de colocar o Lohan para substituir o Arrascaeta, o De La Cruz como um segundo homem vindo de trás enxergando o jogo e o Gerson um pouco caindo pelo lado direito, onde ele corta para dentro, tem a perna esquerda, constrói o jogo e ainda se torna um homem ofensivo com muita qualidade técnica. Cebolinha caindo pelo lado esquerdo, o Pedro centralizado e o Flamengo dominou um meio de campo onde o Corinthians inexistiu. Só que aí, dominado completamente, um setor dominado por jogadores desse nível que eu falei para você. Com o De La Cruz, com o Lohan, com o Gerson, fica mais complicado, né? E o Paulinho, que não consegue mais fazer essa primeira função, ainda mais contra uma superioridade numérica, mesmo que ele tenha qualidade na saída de bola, complica muito a vida do Corinthians. Só que aí vem o erro individual do Kaká, que perde a bola, o Gerson arranca, né? O Lohan dá pro Gerson, o Gerson arranca, ele dá pro Lohan, o Lohan na frente do Carlos Miguel. Que jogador, hein, esse menino? Que jogador. A gente fala muito de Estevão, Hendrick, que jogador. Maduro, adulto, jogando, adulto. Um jogo difícil, numa pressão sobre o time, sobre o técnico, no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, e ele carteando ao lado de um De La Cruz, no lugar de um Arrascaeta. 17 anos. Impressionante. Impressionante como esses clubes, Flamengo e Palmeiras, eles têm poder de fogo, eles conseguem contratar grandes jogadores e eles ainda têm revelações. Eles ainda conseguem revelar grandes joias para o futebol brasileiro. Até o Vinícius Júnior elogiou o Lohan pela atuação de hoje. E não tem como ser diferente. Ele simplesmente mandou no jogo. Ele deu assistência para o Pedro e foi a assistência, né? Ocupando o espaço vazio e depois acabou fazendo o gol, batendo o Carlos Miguel. Fica difícil, né? Fica difícil quando você não tem recursos para poder bater de frente contra um Flamengo, que tinha um Gabigol no banco. Pedro sentiu ali o adutor, sai no intervalo, entrou o Gabigol. Depois sai o Cebolinha, entra o Luiz Araújo. Sai o De La Cruz, entra o Vitor Hugo, que é um menino da base, também muito talentoso. E depois ele recompõe ali o Tite, né? Saindo o Lohan, tirando o Lohan para ser ovacionado pela galera, para botar o Léo Ortiz, para dar um pouquinho mais de estrutura na segurança. E o Léo tem uma saída de bola fantástica, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Mesmo com os momentos, né? O momento do Flamengo não era tão bom. A diferença entre os dois clubes, as duas equipes nesse momento, é muito grande. Mas o Antônio colaborou. Quando ele abre o meio de campo na escalação inicial e coloca um sistema de 3 zagueiros que ele nem vinha jogando.
Aí, claro que ele se apavorou, se desesperou com a ausência do Raniel e falou, vou proteger a defesa. Também não funcionou porque você precisa de treinamento, posicionamento. Não é simplesmente empilhar zagueiros à frente da área. Tanto que, mesmo com 3 zagueiros, o Lohan encontrou o espaço para achar o Pedro. O Raniel faz falta porque ele, eu não sei se ele não deixaria isso acontecer, não sei se o resultado seria diferente, mas ele é um cara que marcaria, colaria no De La Cruz, colaria no Gerson, não deixaria, ou no Lohan, não deixaria esses caras, né? E aí falei 3 aqui, né? Você cola num, sobra o outro. Tanto que o Wesley, quando pegava a bola pelo lado esquerdo, tinha 2, 3 jogadores do Flamengo marcando ele. O Cebolinha, quando pegava a bola, passava pelo Fagner e adeus, né? Ele quase parava dentro do gol. Então, não é só qualidade. Tem qualidade, mas tem a responsabilidade do técnico. Resultado de 2-0, que aliás ficou pequenininho pro Corinthians, hein? Poderia ter sido muito maior em favor do Flamengo. O Flamengo jogou bem, gente. Jogou bem os 2 tempos do jogo. Aí o torcedor se pergunta, por que não joga sempre assim? Aí o torcedor se pergunta, valeu a pena então dar aquela prensa que foi dada no Ninho do Urubu? Aí o pessoal vai dizer, não, isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Jogou bem depois da prensa. Jogou bem depois das críticas ferozes que vieram através da mídia e também nas redes sociais dos torcedores, em função de atuações apáticas do Flamengo, como a que ele teve contra o Palestino, na Libertadores. Então os jogadores foram cobrados. O técnico, Tite, foi cobrado. A direção foi cobrada. Faixas foram estendidas na frente do Ninho do Urubu. E muito provavelmente os jogadores tiveram vergonha na cara. E olharam em retrospecto tudo que vinham fazendo e falaram, caramba, a gente precisa jogar melhor. A gente precisa jogar um pouco melhor do que a gente está jogando. Afinal de contas, esse elenco é o melhor elenco do Brasil. É o elenco mais caro do futebol brasileiro. Nós não podemos jogar tão pouco como estávamos jogando. Eu acho que provavelmente foi isso que os jogadores disseram, junto com a comissão técnica e os dirigentes, dentro do vestiário. Ou no Ninho do Urubu, ou no Maracanã, antes do jogo contra o Corinthians. Foram mais de 56 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo dominou o Corinthians de cabo a rabo. E assumiu, com essa vitória, a liderança momentânea do Campeonato Brasileiro. Pode ser que terminada a rodada ele não venha estar em primeiro lugar. Pode ser. Pode ser. Mas nesse momento ele dorme de sábado para domingo na liderança do campeonato. E dá esperança ao seu torcedor. Tem uma cena muito curiosa durante o jogo, que a imagem da televisão, do Premier, mostrando lá o Tite, e no fundo dele, o sósia do Jorge Jesus, o cara com a camisa do Flamengo, azul, mais ou menos essa cor aqui, esse time do Flamengo escrito JJ. Parecia que era uma sombra, parecia que era um fantasma, parecia que era a morte chegando em cima do Tite. E ele, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Foi outro Flamengo. E que bola jogou esse moleque, o Lohan. Uma assistência e um gol. E da Espanha veio o elogio do Vinícius Júnior. Craque de bola. No passado se dizia que craque o Flamengo faz em casa. O maior exemplo disso é o Zico. Mas esse Flamengo atual é um time perdulário, que tem muito dinheiro, que tem budgets, que tem orçamento, que tem cofre, que tem carteira semelhante a de muitos times europeus. Então ele vai e compra um cara como o De La Cruz. Que baita jogador, gente. Que baita jogador. Então, mas não adianta nada você ter baita jogador se esses jogadores em campo, não estou dizendo que é o caso do De La Cruz, ao contrário, ele corre demais. Se esses jogadores em campo não tiverem postura, como mostraram nos jogos passados. Se eles tiverem postura, como eles mostraram nesse jogo, nessa vitória de 2-0 para o Corinthians, que só não foi maior por causa do Carlos Miguel, o goleiro corintiano fez ótimas defesas, embora tenha falhado no primeiro gol. Se não mostrar sempre esse empenho, não vai ganhar. Porque não adianta nada chegar lá na CBF e mostrar o contra-cheque e o valor da folha de pagamento. E o nome dos jogadores. Não adianta nada. Tá aí, nação, concordo com o Fábio Sormani, hein? Quando ele falou ali sobre a pressão da torcida ali, parece que serviu para os jogadores tomar, vamos dizer a verdade, uma vergonha na cara, né? E jogarem bola, jogarem com vontade, como fizeram contra o Corinthians no Maracanã lotado. E repito, que show da torcida, um show à parte da torcida do Mengão dentro do Maracanã. E sobre Lohan aí, vocês estão vendo aí, vocês devem ter visto em outras mídias, muita gente falando muito bem do garoto, não é à toa, é um ótimo jogador, uma personalidade incrível, apesar da idade dele, 17 anos, parecendo um jogador adulto, como falou o Chico Garcia lá no início do vídeo.
muito bom jogador e quem ganha é o Flamengo e a nação. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.